A reencarnação, ela vem nos trazer, né? Kardec fala assim, numa das suas obras, ele fala assim que se a reencarnação não existisse, Deus teria que criá-la. Por quê? Porque sem a reencarnação, o quebra-cabeça não encaixa. Quer ver só? Olha aqui. Com relação ao passado, Kardec coloca aqui 6 questões, né? Vamos supor que fosse que a realidade fosse de uma única existência, né? Aí Kardec fala assim: por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Né? Então, como que a gente ia explicar isso se a nossa crença fosse da unicidade das existências, né? De uma existência, ou seja, nasceu, morreu e volta para o céu e não volta mais aqui na terra. Como que a gente ia explicar isso? Ou seja, uma pessoa, né, que apesar de ter tido um aprendizado apenas em uma determinada área, ela manifesta outros talentos. Como explicar isso com a tese da unicidade das existências? Não dá. Como que a pessoa adquiriu? De onde que veio esse aprendizado? Para a gente explicar isso, era só se a gente cresce que Deus já faz tudo pronto. E Deus não faz tudo pronto. Basta a gente olhar. Alguém aqui já nasceu pronto? Já viram um engenheiro nascer pronto? Não tem isso. Não existe. Né? Segundo, de onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade para esta ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores e medíocres por toda a vida? Aquilo que você falou. Né? Como que a gente vai explicar isso? Com a tese da unicidade de existência. Não há como. Terceiro, de onde vêm para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem para outros? Como explicar isso? Por que essa diferença? Será que Deus, sendo infinitamente misericordioso e justo, Ele favoreceria mais a Joãozinho do que ao Fernandinho? Por que Ele faria isso? Pelo simples prazer de ver o Joãozinho gozando o Fernandinho? Será que é isso que Deus queria ver? Será que Deus faz isso só para ver o Fernandinho infeliz e o Joãozinho bonitinho? Né? Então não tem como. O quarto, de onde vêm para certas crianças os impulsos precoces de vícios ou virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, que contrastam com o meio em que nasceram? Né? Às vezes, a criança, ela nasce numa família extremamente virtuosa do ponto de vista moral. E ela vai crescendo e os pais vão tendo a decepção de ver que, na verdade, aquele ser ali, ele vem manifestando muitos vícios e defeitos. Às vezes ele manifesta até perversidade. Lembram-se daquele rapaz que era rico, há anos atrás? Não me lembro mais o nome dele, faz muitos anos. E de repente se tornou um assaltante e sequestrador.
Lembram-se daquele cirurgião, Osmani Ramos? Como explicar isso daí, gente? Teve tudo na vida, né? Teve todas as condições, certo? Por outro lado, o inverso também é verdadeiro. Às vezes a gente vê indivíduos que nasceram no meio absolutamente precário, cercado de traficantes, com colegas viciados, né? Às vezes a família não tinha dinheiro nem para comprar o pão e o leite de manhã, às vezes estava vendendo o almoço para comprar o jantar, né? E a pessoa vai, vive uma vida digna, supera tudo isso e se torna um cidadão de bem. Como explicar isso, gente? Se nós vivêssemos uma única vida, não dá. O quinto, por que alguns homens, independentemente da educação, são mais adiantados do que outros? Eu tive um amigo, hoje já desencarnado, que ele tinha tanto conhecimento de eletrônica, fazendo só o curso técnico, básico, né, de eletrônica. Ele tinha tanto conhecimento que ele muitas vezes dava aula para engenheiro. Ele chegava a dar aula para engenheiro que não fez faculdade. Ele tinha um conhecimento básico, mas somente com o conhecimento básico já aflorou nele, né, todo o conhecimento que ele já trazia de bagagens anteriores, né? Então, como explicar isso com a unicidade das existências? De onde veio esse conhecimento? Sexto, por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança hotentote, quer dizer, uma criança selvagem, de peito, e a educarmos enviando depois aos mais renomados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton? É lógico que não dá, né, gente? Não dá para a gente pegar uma criança que veio lá, aquela história do Tarzan, né? Do homem macaco, né? Que é uma lenda, né? Não tem como a gente pegar o camarada e forçar a natureza. Se não tiver nele o aprendizado já, né? Se ele não tiver condições de desenvolver aquilo, numa única existência ele não consegue desenvolver muitas vezes, né? Então aí é que está a necessidade da reencarnação com relação às nossas questões do passado. Agora nós vamos ver com relação ao nosso futuro.